Quem deu uma entrevista ontem se pronunciando pela primeira vez aí, se volta ou não volta pro Corinthians, foi Fábio Carille. Fábio Carille dá uma entrevista para uma TV árabe, tá certo? E a tradução, o intérprete está traduzindo e sobrepõe a voz do Fábio Carille. Então, em português, tem um trecho só e depois, infelizmente, vocês não vão entender, mas vamos ouvir o Fábio Carille. A negociação está bem adiantada, né? الأحاديث التي دارت بشأن الانتقال صحيحة، لكن الأمر ما زال كلاما ولم يصل إلى مراحله النهائية. لقد خاطبوا إدارة نادي الوحدة وخاطبوا رئيسه. التدريب في البرازيل حلم كبير لكل مدرب، لكن الأمر ما زال في بدايته والرئيس يعرف بكل التفاصيل. مثل ما أسلفت الخبر صحيح والرئيس يعلم. لقد خاطبته بعد مباراة النصر. بالواقع جاء فريق من البرازيل وجرت محادثات وإدارة الوحدة على علم بكل التفاصيل. Vamos esperar os próximos dias aí, mas a diretoria está totalmente ciente de tudo isso que está acontecendo. Não, estou muito contente aqui. Muito contente. بالعكس أنا سعيد مع نادي الوحدة. أحب الشعب السعودي. Bom, tá difícil porque o intérprete fala, mas a primeira frase que é a mais importante é o seguinte: está tudo muito bem adiantado. E eles estão cientes. E a diretoria está ciente. E a última frase dele fala assim: não, eu estou muito feliz aqui porque bate com todas as minhas informações. A gente pegou isso, que está tudo adiantado. Ele vive bem lá. Hoje, inclusive, ele está indo para Meca, que o Al-Wehda, o time dele, joga lá em Meca. Tá certo? Mas que as conversas estão muito bem adiantadas. Bom, ponto. Um VT de 1 minuto poderia ter sido resumido em 10. Mas ele nem perguntou, ele olhou pro Pascoal, ele ia dar o passe aqui. Caramba, você deu uma atravessada no Pascoal. Você atravessou o samba, velho. Eu falei, Pascoal, você cortou ele? Então fala. Não, porque o resumo foi o começo e o fim do VT. Isso pra você. A negociação está adiantada e o clube está ciente disso. Exatamente para explicar o que ele estava perguntando. Exatamente por isso. Ele perguntou uma coisa e você respondeu completamente diferente. Ele falou batata e você respondeu cebola. Como não? Por que eu respondi batata e cebola? O que interessa é que o torcedor do Corinthians queria ouvir é isso. O que está acordado... O clube já está ciente, a negociação vai rolar e está adiantada. O Príncipe, o dono do time lá, o dono do time, ele custa a entender. Ele não gostaria que o Carille saísse, que a comissão técnica, boa parte dela, dos 6, 5 voltam. E até porque o time está fazendo uma boa campanha, o time está evoluindo no campeonato, é um time que saiu da Série A2 ou da Série B para a Série A do campeonato, está melhorando o rendimento e ele acha que perder o Carille agora é um grande passo atrás. É assim que entendeu o dono do clube onde trabalha o Carille. Porém, como diz o Mano, com o depósito feito, o que o Corinthians fará, na verdade é o Carille que tem que fazer esse depósito, né? Com o Carille fazendo esse depósito da multa dos 700 mil euros, não tem como reverter esse quadro. A gentileza do Carille, eu trato assim, é realizar mais 2 partidas com o clube árabe e voltar para o Corinthians. Quando o Ben já disse naquela outra vez anterior que ele só voltaria para o Corinthians, essa foi uma condicionante do negócio. Não teria um outro clube para ele voltar, só voltaria se fosse o Corinthians. E isso acabou acontecendo. Ele volta porque é o Corinthians. Porque é o Corinthians. Se tivesse uma outra proposta, imagino, pelo que eu ouvi de algumas pessoas do Corinthians e de pessoas que estão com o Carille, ele não voltaria. O Corinthians é que o balançou nesse negócio para a volta do Brasil. Então, esse é o acordo feito, é o que está estabelecido com a diretoria do time dele lá na Arábia e ele vai retornar dentro de mais... faz um jogo nessa sexta e faz outro jogo na outra quinta. E aí depois ele deve retornar para iniciar o seu trabalho no Corinthians. É isso que está acordado com o dono do clube árabe que o contratou para essa temporada. Fica a frustração do Sheik, do Príncipe, do dono do clube, dele não ter o Carille, porque imaginava que em 3 anos o Carille pudesse colocar o time entre os primeiros lugares do campeonato, para brigar pela ponta do campeonato. A frustração dele é exatamente essa, porque ele está gostando muito do trabalho e do desenvolvimento do time dele dentro da competição. Será que o Corinthians não consegue sensibilizar o Balbuena, o Gil, né? Quem sabe não dessa o Jô, hein? Mas liga, não custa, olha, o cara balança também. O Carille balançou porque vocês não podem. O Jô brigou para não cair como Nagoya. Fez 2 gols no time. Mas você viu, ele foi o artilheiro do campeonato. Peraí, o Jô brigou para não cair, mas quem segurou o time foi o Jô. O Jô, é isso que eu tô falando. Ele marcou acho que 18 gols. Não, 18 gols, acho. Não vai, mas a questão toda é que
Ele ganhou uma baita grana lá, e etc. Ah, o Carille Mas também não é ganhava. uma baita A grana, última assim. vez que perguntaram sobre o Gil, disseram para ele... O Gil é estratosférico Não tem em relação ao condição. jogo. Não tem condição. Não tem. Para a realidade do Corinthians, não. Não tem condição. Quem? O Gil. Ah, o Gil. O Gil também não tem condição. O Jô foi o principal jogador do Nagoya, quase caiu e o Jô segurou o time, carregou nas costas. Não tem como. Ele foi contratado para isso, para ser o personagem do time, e ele foi o personagem do time. Pô, os caras carregam o Jô nos ombros lá no Japão. Não tem como... Eu tô falando isso porque você se referiu a esse ponto, mas, gente... Não, mas, ô, Pascoal, não custa nada ligar. Ainda mais quando você liga do Skype, que você não gasta crédito. Velho, não custa nada. Pois ele não Basta gosta. ter internet. Ei, Flavinho, depois você está escutando? Aí eu... Mas, por aí exemplo, ele ó, fica zoando, tá zoando ruim. não, peraí. Por isso O Ricardo que Goulart, que foi que eu falei? Tá falando? Tá vendo como vocês são besta? O negócio é o seguinte... Oi, chamou a gente de besta ainda por Bestas, cima. todos vocês. O negócio é o seguinte, o Ricardo Goulart tá Você vindo tá pro cara do Corinthians... Giovani que jogou no Santos. Eu, só falta o cabelo vermelho. Mas o negócio é o seguinte, o Ricardo Goulart vai jogar no Corinthians? Não vai. O Palmeiras tá atrás? Tá. É muito dinheiro para tirá-lo da China? É. É praticamente a metade o Mas dá Palmeiras pra poderia conversar, pagar? dá pra conversar. Palmeiras Tão tem conversando, dinheiro, não tão? tem. Eu não fui a favor do Palmeiras ligar lá e sondar o jogador? Tá vendo? Ah, é porque você fala porque é o Corinthians. Não, o Carille era muito dinheiro também. Há 2 meses ninguém pensava na hipótese do Corinthians ter o Carille. Hoje é viável o negócio ou não? Então não custa tentar. Liga, vê, sonda. E é por isso que eu falo, viu, Benja? Essa ida do Andrés aí pra Europa, Olha como o Benja tá olhando essa pra você. conversa Você com tá o Kia... assustado com ele? Deve vir alguma coisa, cara. Deve vir alguma coisa. Essa conversa com o Kia não foi em vão, hein? Eu acho que no mais tardar, no meio de janeiro, deve pintar alguma coisa interessante aí no Corinthians. Ibrahimovic, por exemplo. Não, aí não. Neymar. A Leila falou do Ibra aqui, hein? A Leila falou do Ibra O do Ibra Palmeiras. tá voltando pra... Pensou? Pro Milan, né? Milan. Mas esse era um cara que se jogasse no Brasil, o cara ia ser style, hein, Pascoal? O Ibra, pensou o Ibra Pascoal, aqui? Pensou o Ibra e o Carille já Fe- e está o fazendo, Felipe Melo juntos? o Carille já está, Briga boa ali. o Carille já está fazendo o planejamento para 2019 ou ainda não? Bom, se coube... Se não, tá? Não, só para dizer para você assim, o treinador quando ele é contratado, o caso do Carille, já está encaminhada a contratação dele, ele vai voltar ao futebol brasileiro, ele é consultado, pelo menos até você trouxe a notícia que precisavam aparar algumas arestas entre o Carille, o empresário dele e o presidente do Corinthians. E uma dessas arestas, o Mano disse aqui qual era. Era ele ser consultado a respeito de contratações. Porque no Corinthians existe aquele, às vezes, assodamento de se contratar e não perguntar para o treinador. Ah, mas o Caio Alexandre está sendo contratado, jogador de 20 anos. Mas esse aí está sendo contratado e não precisava do aval do treinador. Agora, nas contratações que ele imagina para o time do Corinthians, o Mano tem enumerado aqui as contratações. Precisa de um zagueiro, precisa de mais um meia, precisa de mais um atacante. Pelo menos 3 jogadores o Corinthians precisa contratar, na chamada espinha dorsal. É um centroavante, um meia e um zagueiro. A prioridade tem o lateral são, esquerdo, né, são esses também. 3. Então, mas... O volante esquerdo, o lateral esquerdo não ainda vai- você quebra o galho com o Carlos. As 3 principais é um zagueiro, um meia e o centroavante. Então, nessas 3 funções, ele está, eu imagino, pelas informações que tenho, que ele está sendo consultado a respeito disso. Agora, se o Corinthians tentou contratar um meia, não Aqui conseguiu. o Fábio Chiarella está perguntando aqui, ô Lipe, Nossa, que vontade que ele está o de Fábio trabalhar. Chiarella está perguntando aqui. Puxa, Ô Benja, pergunta ao Mano se é verdade que o Santos entrou na negociação pelo Thiago Neves e está propondo mais dinheiro que o Corinthians. Tem Não, esse só papo vai pagar aí. dinheiro. Não, peraí. Não, mas tem esse papo que o Santos entrou na briga também. A informação é a seguinte: o Cruzeiro está interessado no Bruno Henrique. E ele oferece jogadores para ter o Bruno Henrique. Todo mundo quer o Bruno Henrique. Entre eles, tem uma lista. Pode ser que o Thiago Neves entre nessa lista. E o Cruzeiro ainda vai dar cash pro Santos. Não é que o Santos está pagando pelo Thiago Neves. Mas o problema, o Pascoal falou aqui antes de começar o programa, o salário do Thiago Neves. O Santos não tem a menor condição de pagar. Menor condição. Quanto que é que você falou? 900. No Corinthians bateu eu cometi essa em confidencialidade. Que uma pessoa do 900 Corinthians me não falou, dá. né? 900 não dá para pagar. Não dá para pagar, gente. Não dá para pagar. O Santos não paga isso. Não tem condição. Não tem condição de pagar. Não tem condição. Então, a informação é essa. O Cruzeiro quer o Bruno Henrique. Tá tentando de tudo. De tudo. De tudo. Falou pro Santos, o Arrascaeta esquece, que é o jogador que o Santos quer. Esse não tem. Aí, para tentar seduzir, o que vocês acham do Thiago Neves? Interessa. E se o Cruzeiro... Cruzeiro que dá dinheiro. Ô menino, mas eu vou te falar, eu acho que esse mês de dezembro aí, o que a pessoa tinha falado pra mim é o seguinte, falou, olha, meu jogador no Corinthians só vai chegar em janeiro.
Uma pessoa falou pra mim, vocês podem especular... Mas você já falou isso e o Mano ficou brabo que vai perder tempo? Não, mas eu acabei de falar aqui. Pera só um minuto. Eu falei aqui, a coisa vai começar a andar a partir da segunda semana de janeiro. Só um segundinho. Aquele dia lá, a pessoa falou pra mim o seguinte, falou, só chega jogador em janeiro. Vocês podem especular o que for. Em dezembro, dificilmente vai chegar algum jogador. Eu também acho que não chega. Inclusive, o Carille vai acertar aí nos próximos dias aí o retorno ao Corinthians mesmo. E aí ele vai apresentar uma lista, bem. Já está na cara que o Carille vai começar a conversar com a diretoria a respeito da volta de alguns jogadores. E eu não sei, é muito dinheiro, Pascoal? Sim, todos nós sabemos que na China ali paga-se muito bem. Mas eu acho que vem alguém da China para o Corinthians, cara. É? O Carille, por exemplo, trabalhou com o Fernandão, né? O jogador que eu falei agora há pouco do futebol da Turquia, que era do Palmeiras, estava no Fenerbahçe, e lá ele jogou muito bem na Turquia. Não é um cara que, pela confiança, por ter conhecido agora, Fernandão. Não caberia como centroavante do Corinthians? Fernandão. Que Fernandão? O Fernandão que jogava na Turquia. Palmeiras, estava na Turquia agora no Fenerbahçe, trabalha com o Carille no Almeida. Tá louco. Bem grandão. Pelo amor de Deus, pô. Tava jogando. Ele foi um dos artilheiros. Jogou aqui no Boa Vista. Jogou aqui no Boa Vista há 2 anos. Deus é mais, cara. Não, eu podia concordar com ele, mas aí seriam 2 falando bobagem. Não, senhor. Vai tirar o Souza, por exemplo, o Corinthians... Não, é verdade, ó. Eu até poderia concordar com ele, mas aí seriam 2 falando bobagem. Não, senhor, você Na já boa, pegou o Corinthians ele tem Gustavo, ele tem Jonatas, ele tem Roger, tá sugerindo o Fernandão. Mas é que eu falo. Quando eu falo que é mais do mesmo, ele já pegou. Aí ele já sugeriu o Rodrigo Caio pro Flamengo. É que eu não posso puxar, é que agora, se eu não posso puxar os números do Fernandão, porque vocês roubaram meu celular. Mas ninguém não fala isso, pega mal. Puxa aí então. Puxa os últimos números dele. Ele não tem nível pra jogar em time grande. Não dá, gente. Ele foi artilheiro do Fenerbahçe. Por que o cara que é artilheiro do Fenerbahçe não tem medo de jogar em time grande? Gente, ele passou pelo Palmeiras, não jogou nada. Ele jogou na Ponte Preta, jogou no Boa Vista, nunca jogou nada aqui. Não jogou na Ponte Preta? O Fernando não era da Ponte Preta? Eu vou levantar aqui os números. Não jogou, o Fernandão não jogou na Ponte Preta. E aí, mano? Fernandão, é isso? Fernandão do Fenerbahçe. Eu vou pegar os dados aqui. Só para informar, agora nós falamos do Carlos Eduardo no Palmeiras ou não? Recebi Carlos Eduardo, o atacante do Goiás. Que era do Goiás, está no Pirâmides. O Palmeiras está monitorando o jogador, já entrou em contato com ele. E parece que a proposta é de 27 milhões de reais. E pode ser alternativa aí que o Palmeiras está procurando para o lugar do Willian. Uma informação que surgiu agora. Eu também. O Santos acabou de renovar o contrato com o Diego Pituca também, hein? Vamos ver. Agora vamos ver essa matéria aí sobre o Fábio Carille, meu menino. Dá uma olhada, vamos ver o Corinthians aí 2018, vamos ver. O ano de 2018 do Corinthians pode se dividir em 2 etapas. Antes e depois de Fábio Carille. Mesmo na ausência de grandes reforços e com as saídas de Jô, Pablo e Guilherme Arana, o treinador foi campeão paulista. Título conquistado nos pênaltis, na casa do maior adversário, o Palmeiras. Uma final que o rival tentou levar para os tribunais e parecia não ter fim. Os caras já pagaram até o bicho do campeonato já, velho. Eles podem entrar com o que eles quiserem aí, que não vai dar nada. Carille, com 3 títulos em menos de 1 ano e meio, entrou na mira do futebol saudita e até que tentou resistir. Sem chance nenhuma de sair do Corinthians. Não falo isso de coração mesmo e por gratidão. Só saio do Corinthians mesmo o dia que me mandar embora. Pode vir um caminhão de dinheiro, eu não saio. Os caminhões chegaram e o treinador se foi para o Almeida. A partir daí, o ano do Corinthians mudou. Para o lugar de Carille, o presidente André Sanches resolveu apostar na mesma fórmula que havia dado certo no ano anterior. Efetivou o então auxiliar técnico Osmar Loss. Um tiro não tão certeiro assim. Rodriguinho, Balbuena, Sid Clay e Maicon também deixaram o time. O desempenho caiu com Osmar Loss. O Corinthians foi eliminado pelo Colo-Colo, ainda nas oitavas de final da Libertadores. Mas enquanto avançava na Copa do Brasil, Andrés foi bancando o treinador. A gota d'água foi uma derrota por 2-1 para o Ceará em Fortaleza, no dia 5 de setembro. O Osmar volta a ser auxiliar do Corinthians.
e a partir do próximo jogo já teremos um novo treinador. Jair Ventura foi o escolhido. Às vésperas da semifinal da Copa do Brasil, o alvinegro passou pelo Flamengo e decidiu o título contra o Cruzeiro. Depois de levar 1-0 em Belo Horizonte, empatava por 1-1 na Arena Corinthians até Pedrinho quase resolver. Entrou em ação o VAR. O gol foi anulado e teve tempo do Cruzeiro fazer mais um para acabar com o sonho dentro da casa alvinegra. O Corinthians se deparava então com uma nova realidade. Era hora de lutar contra a ameaça do rebaixamento no Brasileirão. Essa pressão faz parte, né? Essa emoção, esse drama. Mas a gente sabe que o Corinthians não cai. Não caiu, mas só escapou, de fato, na penúltima rodada. Quem não escapou foi Jair Ventura. Um dia após o término da competição, o treinador foi desligado. Era hora de voltar ao ponto em que tudo ia bem. Era hora de apelar a Fábio Carille, o mesmo que começou 2018. Tá aí uma retrospectiva do ano, começou bem, né? O Corinthians ganhando o Palmeiras e tal. Mas a perspectiva é melhor, já o torcedor do Corinthians, apesar do Carille ainda não ter oficialmente fechado, mas a perspectiva já é outra, melhor o astral. Essa retrospectiva me lembrou o Cine Trash, lembra? Aquele Cine Trash, quando passava na Band lá, aquele filme de terror, enfim. Mas com relação à perspectiva para o ano que vem, é melhor sim, Benja. Só o fato da volta do Carille já dá um ânimo extra para a torcida. Mesmo não chegando nenhum jogador ainda tão impactante, a torcida tem uma confiança enorme no trabalho do Carille. E concretizando a vinda dele aí, eu tenho certeza que já dá aquele up, né, Pascoal? A galera vai ficar um pouco mais animada. De quem já chegou, desculpa, de quem já chegou, desses jogadores que foram contratados e que nem tem tanto nome assim que o Corinthians trouxe, eu acho que o atacante da Ponte Preta, o André Luiz, não é... Eu acho que a torcida do Corinthians não vai se decepcionar com ele, não. Eu acho. É só uma impressão minha, que a torcida do Corinthians não vai se decepcionar com ele, não. Boa, Pascoalzinho. Então vamos fazer o seguinte agora, nós vamos até Madrid.